Graça e paz, meus irmãos. Fico muito feliz de te receber aqui no nosso canal do Diante da Sarça. Bom, para você que ainda não me conhece, eu sou o Bispo Felipe, presidente do ministério, e eu fico muito feliz de saber que você agora está participando da nossa comunidade aqui no YouTube, assistindo os nossos vídeos, acompanhando os estudos que nós estamos disponibilizando de forma gratuita, para poder abençoar a sua vida e a sua família. Bom, agora vamos estudar a palavra de Deus e eu espero que você goste. Compartilha e deixa o seu like aí para nos ajudar nessa caminhada. Até a próxima, fica na paz. Olá, graça e paz, tudo bem? Eu fico muito feliz de te receber aqui no nosso canal mais uma vez para poder participar de um ensino bíblico sobre a palavra de Deus. Bom, e hoje o nosso tema é casais proféticos não geram filhos patéticos. Se você hoje está num relacionamento ou de alguma forma exerce liderança no seu ministério ou no seu trabalho, na sua faculdade, esse estudo vem para te dar uma visão sobre o que você tem gerado. Se você é uma pessoa temente a Deus, o que você tem gerado para o reino, né? Como líder, como pessoa, como servo de Deus, como co-herdeiro de Cristo, como Paulo fala na carta aos Romanos. Esse estudo vem para poder te mostrar uma visão diferente sobre o que você tem gerado. Eu espero que você goste e vamos iniciar mais essa etapa de ensino. Partindo então, irmãos, para a primeira parte aí do nosso estudo, vamos começar a entender, né, o que seria casais proféticos, né, o que seria não gerar filhos patéticos, que muitas pessoas se perguntam. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é entender o termo profético. Não adianta a gente querer falar sobre casais proféticos se a gente nem entende mesmo o que seria uma pessoa profética. Vamos entender um pouco sobre esse tema e muito importante. Proféticos. Adjetivo que se pode referir a profeta ou a profecia, em que há profecia que prevê o futuro. Texto profético, sujeito profético. Bom, primeira parte aí, a gente já vai entender o seguinte: proféticos é a pessoa, é o sujeito, tá? Que exerce, que libera a palavra profética. Então, proféticos somos nós, servos de Deus, porque a gente está sempre profetizando, querendo bênção na vida dos nossos familiares, na nossa vida, né, com os nossos amigos. Então, a primeira coisa aí é a gente entender que proféticos somos nós, todos nós que cremos em Deus e liberamos palavras de vitória. Né, o termo ele vem do latim profetarum, que dá, no seu significado, ele vai dizer do tempo em que se há de se consumar e o tempo que deve durar depois da consumação. Então, como é que surgiu esse termo proféticos, né, como a gente conhece hoje? Ele vem de um termo mais antigo, que ele vai dizer do período em que se há de consumar e depois de consumado. Por que os profetas eram levantados por Deus? O que eles realizavam? Eles viam antes de acontecer e alguns deles continuaram profetizando após acontecer. Esses homens, algumas mulheres também foram usadas por Deus em algumas profecias, segundo a palavra dele. Essas pessoas são profetas, porque elas agiam de acordo com o quê? Com o que a gente está lendo aqui agora. Ele prevê o futuro. Então eu até faço um comparativo aqui, bem rápido. Talvez você já tenha ido em alguma igreja que tem muita profecia, pessoas que falam em línguas estranhas. As pessoas, quando elas falam línguas estranhas, segundo a palavra de Deus, vai dizer que elas estão se edificando. A profecia ela vem para a edificação da igreja. Então nós temos que entender o seguinte: se a profecia que estão liberando para você hoje está gerando divisão na sua casa, gerando divisão no seu casamento, você não está se sentindo bem, irmão, ore e busque em Deus se realmente veio da parte dele a profecia. Julgue o profeta e não a profecia, o que está escrito. Mas a gente tem que entender que, infelizmente, existem muitos lobos na pele de cordeiros. É uma realidade, a gente tem que ser sincero. Tem muita gente brincando de ganhar dinheiro dentro da igreja, muita gente brincando de ser profeta, e o cara, às vezes, ele está usando uma informação que chegou ao ouvido dele por algum conhecido seu, porque você frequenta sempre aquela igreja, enfim, de alguma forma ele teve acesso, já teve casos aí que foram mostrados em jornais, na internet,
de pastores que pesquisavam a vida de algumas pessoas, que eles sabiam que estariam no culto e chegava na hora eles ficavam revelando. Então, assim, cuidado. Quando é Deus, o Espírito Santo ele testifica. Eu já deixo esse alerta para você aí, né, no início do nosso estudo, que se é de Deus, o Espírito Santo ele vai testificar no seu coração, no seu espírito, ele vai te trazer calma. Ah, Felipe, mas é uma palavra de confronto. Algumas vezes Deus vai falar alguma coisa que a gente não quer ouvir. Sim, a palavra dele diz em Joel que ele não realiza nada sem antes primeiro falar com os seus filhos ou com os seus profetas, dependendo da sua tradução. Então, irmãos, entenda, você também é profético, você que crê em Deus, você que está sempre orando ao Pai, pedindo coisas boas pela sua vida, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelos seus colegas, você também é profético. Porque isso que você está fazendo é antes de se consumar. E se você continuar fazendo após se consumar, aí sim vem do original, que é o termo profético do original. Tá bom? Aí seguindo, né, com o nosso estudo, a gente agora vai entrar, agora que a gente entendeu um pouquinho bem básico do que seria uma pessoa profética, a gente vai ler sobre os casais proféticos. E o maior deles, né, talvez você já até conheça, né, só de aparecer aí a palavra na sua tela, Lucas, no capítulo 1, no verso 5 ao 25. Tenho certeza que você conhece esse casal. E eu te convido agora a fazer a leitura da palavra comigo. Então, irmãos, para que a gente possa entender sobre o casal profético Zacarias, né, e Isabel, né, um casal profético aí do Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5 em diante, até o 25, vamos fazer a leitura do verso 5 e 6, primeiramente. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Bom, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre Isabel e Zacarias. Porque o que acontece é o seguinte, o que existe de pessoas dentro da igreja, a gente não consegue contar. Muito menos das pessoas que se dizem crentes ou se dizem cristãos. Agora você para e pensa, seguindo essa linha de raciocínio que a gente está tendo agora. Casais proféticos não geram filhos patéticos. Qual é o primeiro ponto para você poder gerar um filho que não seja patético? Ser irrepreensível aos olhos do Senhor. Zacarias e sua esposa Isabel, ambos eram descendentes da linhagem de Arão, né, o primeiro sacerdote levantado por Deus. E aí a palavra vai dizer que eles seguiam de forma excepcional, eles eram irrepreensíveis aos olhos de todo o povo e de Deus. E isso é muito bacana de se ver. É alguma coisa que a gente não está vendo muito hoje nas igrejas. Então, irmãos, aqui fica a primeira parte para você entender o contexto de casais proféticos. Você tem que ser justo e irrepreensível, independente se você vai desagradar ou não a pessoa que está ao seu lado aí, o seu marido ou a sua esposa, não importa. Você tem que ser justo e você tem que ser irrepreensível. Isso é fundamental para você estar agradando o Senhor e se destacar. Então, irmãos, vejamos o que está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 9 ao 11. Né? Diz assim: ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Meu Deus. Tremendo, né? Agora, irmãos, que a gente acabou de ler, né, sobre o anjo aparecendo a Zacarias no altar do incenso, a gente tem que entender agora esse altar. Por que do lado do altar? Né? Então a resposta está lá em Êxodo capítulo 30, do verso 1 ao 10. Eu vou estar fazendo a leitura a partir do verso 6, porque até o verso 6 é só a descrição do altar. Diz assim: coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você.
Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele oferta de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiação do pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. E em concordância, irmãos, também eu separei a palavra em Apocalipse 5, no verso 8, que diz: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Então, irmãos, a gente começa a entender agora o porquê que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias do lado do altar do incenso, né? Porque ali, segundo o que foi escrito em Êxodo, no capítulo 30, era o local onde Deus se apresentava, onde o anjo do Senhor se apresentava aos sacerdotes, tá? E como a gente leu também em Apocalipse 5, verso 8, também li um trechinho do verso 9, vai dizer que já na visão do apóstolo João, os incensos eles representam a oração. Tá? Então eu também entendo que naquele contexto do que aconteceu ali, o altar do incenso, Zacarias, sua esposa estéril, né, e ele sendo um homem irrepreensível aos olhos do povo e aos olhos do Senhor, que as orações dele estavam sendo atendidas, estavam sendo apresentadas, mesmo ele sendo um sacerdote e ele tendo, né, como obrigação levar ali o sacrifício do povo, ele também estava levando o seu pedido de oração com sinceridade no coração perante o altar de Deus. Então a gente começa a entender aí que o segundo ponto para você fazer parte ou ser uma pessoa profética ou ser um casal profético é você levar a sua oração a quem realmente vai resolver o seu problema, perante o altar do Senhor. Tá? E também a palavra vai dizer no verso 34 de Êxodo, no capítulo 30, que existia um incenso especial. E Deus até falou que se alguém usasse aquele incenso especial fora a equipe do sacerdócio para fins sacerdotais, que seria eliminado do povo. Ou seja, Deus já tinha uma referência lá para o futuro de que seria a oração dos santos. A minha oração, a sua oração, ela é santíssima. Ela é preciosa para o Senhor. Saiba disso. Tá? Muitas pessoas já me procuraram e falaram assim: Felipe, poxa, você poderia me ensinar a orar? Você poderia me ensinar como realizar uma boa oração? Não existe uma boa oração, existe a oração sincera. Essa é a melhor oração. Então, Zacarias e Isabel, eles tinham uma boa oração, eles tinham uma oração sincera perante o Senhor. Bom, e o próximo ponto aí é o que? Quando você é justo, quando você é irrepreensível, quando você leva a sua oração perante o Senhor, você começa a fazer o que? A gerar filhos de paz. Então essa é a próxima leitura que nós vamos estar realizando, gerando filhos de paz. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 13 e o 15, tá? Só para a gente poder entender o contexto. Então, realizando a leitura aí da passagem, a partir do verso 13, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Antes do nascimento, ele já seria o quê? Cheio do Espírito Santo. Imagine, antes de nascer, uma criança que já era cheia do Espírito Santo. Para você poder entender o que seria gerar esses filhos de paz, abra lá
a sua Bíblia, né, o seu livro sagrado, em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 32, versos 17 e 18. Diz assim a palavra do profeta, né? O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Bom, gerar filhos de paz é somente para uma pessoa justa. Ali a palavra vai dizer que a justiça traz paz. Então você não vai conseguir gerar um filho com paz no coração, paz de espírito. E quando eu falo, irmãos, gerar filhos, para você que está de repente pegando um estudo do meio do caminho, eu não estou falando de um bebê nascer, não. Eu estou falando de você como pessoa abençoar outra vida, mentorear outra vida, liderar outra vida. Uma pessoa que se converteu através do seu testemunho, através da sua ministração, você ajudou a pessoa na caminhada e hoje ela se encontra em algum desequilíbrio espiritual. Você tem que entender o seguinte, você foi justo na hora que você estava ensinando, alimentando essa pessoa, tem que tomar muito cuidado com essa parte, quando você vai gerar uma pessoa, quando você vai gerar um fruto para o reino de Deus. Você tem que estar preparado para isso, tem que ter muita oração, muito foco, muito preparo mesmo. Tá? E assim, o anjo, ele vem trazendo tranquilidade ao coração de Zacarias. Ele sente um pouco de medo, ele fica temeroso, ele fala, poxa, eu já ouvi a sua oração, ela vai ser atendida. Ela já vai ser atendida, não precisa ter medo. Mesmo ele sendo justo, ele sendo irrepreensível, sendo sacerdote de uma linhagem, né, vamos dizer assim, de sangue azul sacerdotal, ele ficou um pouco apreensivo sobre o que iria acontecer. Então, irmãos, vamos entender o seguinte, que mesmo ele sendo um homem justo, com muita fé, ele teve dúvida, né? Ele ficou apreensivo se realmente iria acontecer. E no verso 18, né, do capítulo 1, ele vai perguntar ao anjo, poxa, mas eu já sou velho, será que vai acontecer? E aí é o que acontece quando o Gabriel fala para ele, né, depois de se apresentar, que pela dúvida dele, por ele duvidar se iria ou não acontecer, ele ficaria mudo até o nascimento da criança. Então, o último ponto, não menos importante, para que você venha a ser um casal profético com a sua esposa, com o seu marido, né, que você venha a ser um líder profético, uma pessoa profética, é que não tenha dúvida do que Deus pode fazer. Todas as orações são ouvidas, todas elas são apresentadas perante o altar do Senhor em forma de incenso, elas sobem como aroma agradável às narinas do Senhor. Tenha isso em mente, a sua oração está sendo ouvida e você vai gerar filhos proféticos, não vai gerar filhos patéticos. Tenha a certeza disso. Todo o estudo ele se resume a ser justo, ele se resume a você ser irrepreensível, a pegar o exemplo de Zacarias e Isabel e seguir, né? Assim como o exemplo de outras pessoas que tem dentro da palavra de Deus que foram casais proféticos, geraram filhos proféticos. Né? Se você depois quer ler todo o contexto da história, abra lá em Lucas, no capítulo 1, do verso 5 ao 25, medite, ore ao Senhor, saiba que realmente tudo que você tem feito até aqui não está sendo, ou melhor dizendo, não está passando desapercebido aos olhos de Deus, e certamente Ele está enviando um anjo ao seu encontro para poder te dar a sua vitória, tá bom? E aqui, irmãos, a gente encerra mais esse estudo. Eu espero que vocês tenham gostado, que você possa deixar aí no comentário algo a agregar, que você possa deixar também aí uma curtida para nos ajudar nessa caminhada, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam ser impactadas pela palavra de Deus. Eu conto com a sua ajuda e fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te dê um dia, uma noite, uma madrugada abençoada. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que Deus está ouvindo a sua oração e Ele sabe do que você realmente precisa, tá bom? Fica na paz, Deus te abençoe de forma
Da Sarsa. E eu quero deixar um recado muito importante para te abençoar. Eu acabo de lançar meu primeiro livro, Estratégias de Liderança Ministerial, que vai te ajudar a melhorar o relacionamento com a sua equipe na igreja, para você que é pastor, bispo ou apóstolo, ou dirige um trabalho para poder abençoar a vida de outras pessoas. Também melhorar o seu relacionamento com a sua família, no seu casamento, com os seus amigos na faculdade. É muito importante a gente entender o que se passa, não só na nossa vida, mas naqueles que estão à nossa volta. E o Estratégia vai te ajudar com isso. E para você que enfrenta uma batalha espiritual, está sentindo medo, dúvida, cansaço, não sabe como agir, nós estamos disponibilizando gratuito a Fé em Meio à Guerra, tá bom? No comentário vai estar o link para você baixar o livro de forma gratuita e conhecer o nosso trabalho. Até a próxima, fica na paz.